Legal demais, puto que massa. Entendesse? Eu prefiro porque já deu pau. Uma vez eu perdi, minha voz ficou horrível e o do entrevistado ficou ótimo. Aí eu saí picotando tudo, sabe? Praticamente a pessoa Nossa, falou. nossa. Você sabe que uma vez eu tava, durante a pandemia mesmo, fui fazer live com os meus alunos porque não tava podendo ter apresentação Hum, e caiu, velho, no meio da live, perdi um monte, era pra ficar gravado, né? Eu ia compartilhar. Aí eu fiquei esperta depois, mas perdi 2 horas de apresentação de aluno. você chega, fica, né? Chega a dar é uma raiva. Nossa, até dá queimação no estômago, tá doido. Repercuta, podcast sobre bateria, música, arte e comportamento. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Repercuta Podcast. Aqui a gente traz temas, reflexões, conversas, bate-papos sobre o mundo da bateria, da música, da arte, trazendo boas histórias e dividindo sempre parte da nossa vivência, né? E para você que caiu de paraquedas, te convido a escutar os episódios anteriores, nos seguir lá na página no Instagram também. Esse é o episódio 23. Dessa vez um bate-papo com Bianca Costa, ela que é baterista lá de Ribeirão Preto. Tive o prazer de conversar com ela. A gente falou sobre a vida, sobre planos. Ela falou um pouco sobre a vida como professora também, acompanhando artistas em shows e eventos. A Bianca também fez as indicações dela para a galera que vem acompanhando aqui o Repercuta. Além, é claro, de dividir as histórias, as situações pelas quais ela já passou nessa trajetória dela, tanto ensinando como acompanhando as bandas, e também a história dela com cada marca que vem apoiando sua carreira. E através dessa conversa a gente conhece a Bianca um pouco mais de perto. Para mim foi um prazer gravar esse episódio com ela. Ela compartilha com a gente bastante detalhes e histórias que com certeza vão servir para você que toca ou não, mas que já deve ter passado por coisas parecidas ao longo da vida. Se você já viveu... Então é isso. A gente vai agora pro episódio 23 desse que é a minha produção. Eu sou Jade Tavares e você é meu convidado e minha convidada. Fale menos e ouça mais. Bianca, me diz uma coisa, onde é que tu estavas quando começou essa pandemia? Tu lembra? Onde que eu estava? Ah. Mas literalmente físico ou em relação ao trabalho, você diz? Os dois. Cara, na semana, assim, eu não me recordo exatamente do dia, mas eu lembro que, assim, a primeira notícia que saiu, eu fui aquelas que não acreditou muito, assim, sabe? Porque a mídia é um pouquinho sensacionalista, assim, e eu sou um pouco desconfiada no que acreditar. Saiu a notícia, eu falei, bom, sei lá, né, até esse negócio chegar aqui em Ribeirão, vai demorar muito, pensei comigo. Mas beleza, eu lembro que tava maior pauleira, porque foi em março, e março geralmente a gente que dá aula tá entrando aluno, é aula experimental pra cá, aula experimental pra lá, e de repente 2 dias, 3 dias o negócio explodiu, vai fechar. Se eu não me engano, eu trabalhei até sexta-feira, e a gente teve, por exemplo, de quarta a sexta, para sair gravando material para aluno, assim, nossa, grava vídeo, porque tem que deixar tudo gravado, porque nós vamos ficar 40 dias, né? Até então eram 40 dias. É isso. E corre para gravar material. Eu lembro que eu trabalhei que nem louca, porque a gente não sabia como prosseguir. E então, por exemplo, como eu tinha alguns alunos menores, algumas crianças, eu tô falando a gente porque eu trabalho numa escola aqui em Ribeirão, além de ter o meu próprio negócio, e lá eu tenho muita criança. Então a gente pensou o seguinte, vamos gravar algumas atividades com
com percussão corporal, com copo, né? Uns cup songs, coisas que as pessoas vão ter em casa para poder se virar, porque nem sempre elas têm um instrumento. E eu dou aula de piano, eu dou aula de violão, eu dou aula de bateria. Então, a gente teve que se virar nos 30 para gravar um monte de atividade, assim, porque até então iam ser, sei lá, 1 mês e meio aí, né? Mais ou menos. Então, foi uma correria, cara. E aí, eu moro em um apartamento, né? Então, sexta-noite já vim pra casa e por aí ficamos. Eu lembro que eu tava em Maceió. Eu fui tocar num domingo lá, num sábado, aí voltei. E aí, assim, tipo você também, eu fiquei duvidando. Eu disse, não, vamos ver, que, enfim, todo mundo... Enfim, tudo no Brasil é muito... É maximizado e tal. Vamos ver se é verdade isso aí, né? Aí quando voltou, eu trabalhei até terça-feira e depois tchau. Eu te perguntei, Bianca, porque já vai completar 2 anos, né, nisso. Nossa, cara, pois é, e assim, parece que virou uma chave mesmo, né? Virou o mundo, assim, eu sinto que a gente, eu não sei, a gente vive uma outra realidade hoje, porque os recursos são outros, o cenário mudou, e não digo nem só econômico, mas social, cultural, o que as pessoas estão consumindo, a forma com que elas estão consumindo as coisas, né? A gente, né? E é muito louco. Eu sinto que a gente entrou num portal, assim, a gente foi pra Nárnia e a gente não vai sair mais, sabe? O mundão, ele transformou, e quem não se adaptar, na verdade, quem não se adaptou tá caindo fora. A minha visão é essa, assim, sabe? Concordo contigo. Costumo dizer com amigos assim, a gente tá vivendo um paradigma novo, né? Já tá vendo outra ordem agora, assim. Pensando nisso, qual o teu palpite no ponto de vista musical, assim? O que é que tu acha que vai ficar de vez? O que é que vai mudar de vez? E quando vier esse papo do novo normal e tal, como é que tu acha que vai ser depois que puder ter evento, enfim? Já pensou nisso? Eu penso, eu tento não pensar muito ultimamente, porque tá muito incerto, na minha opinião, ainda. Eu não sei como é que tá aí na sua cidade, mas aqui em Ribeirão, aqui no estado de São Paulo, começa pelo seguinte, o estado fala uma coisa, o município fala outra, é o que eu te falei, eu sou desconfiada com dados, assim, na realidade a gente nunca sabe como é que tá, mas falando em relação à música, falando em aulas primeiro, muitos dos meus alunos não voltaram e nem voltarão presencial pelo comodismo de estar em casa, né, pela facilidade. Às vezes o perfil de alguns jovens, alguns adultos, é muito mais fácil realmente, né, e são pessoas que já têm um pouquinho mais de autonomia. Então essa galera tá optando, eu tenho vários alunos que optaram por continuar online e não vão voltar. Então acho que isso é uma das mudanças em relação à música, educação, assim, né, que é uma área de atuação forte minha. Um segundo ponto que eu acho que a gente pode levantar aqui, que em relação aos shows, eu não sei te falar mesmo, assim, eu não consigo ter previsão de como vai ser, de quando vai ser. Eu penso na galera, assim, que nem era, às vezes você tá numa casa de show e a galera colada uma na outra, e pensar hoje isso sem máscara, sem álcool, sem cuidado, é muito esquisito, porque a gente se adapta, o ser humano é uma pessoa assim, uma espécie, né, que se adapta tão fácil, que eu acho que eu me adaptei tanto ao contexto que a gente tá vivendo, que eu tô contando com o que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje? Eu tenho educação para trabalhar, EAD, eu tenho cursos para montar, eu tenho podcasts para fazer, para consumir, eu tenho aulas para gravar, eu tenho um pouco mais de tempo para estudar, para me dedicar a mim, que eu acho que uma das grandes, como é que eu posso dizer, mudanças, sabe? As pessoas estão percebendo que elas precisam se olhar, se cuidar, e digo isso em termos de desenvolvimento pessoal, sabe? O mundo, eu entendo que o mundo ele tá se preparando, né, para um outro nível de pessoas mais preparadas, pessoas com maior
nível e grau de autoconhecimento, que eu acho que a gente está aqui nesse mundão para isso. E mais um ponto que eu queria falar, que eu sempre prezei muito dentro da profissão de musicista, assim, que a gente não ficar se apoiar num pilar só. E eu acredito que isso vem cada vez com mais intensidade. Não dá só para tocar, não dá só para dar aula. Eu tô cheio de colega aí que vivia só de bar, assim, passando fome, sabe? O negócio tá feio mesmo. Então, precisamos ser artistas um pouquinho mais completos. A gente precisa enxergar o mercado um pouquinho melhor. Eu acho que o perfil tá mudando, sim. Não sei se a quantidade de shows e a forma dos shows vão voltar do jeito que era. Então, assim, eu tô contando com o que eu tenho hoje. Que é estudo, que é educação, que é a tecnologia, né, que tá aí a nosso favor. Poxa, agora mais como nunca, isso aí eu acho que é um caminho sem volta. E vamos aí, se adaptando, seguindo o baile, né? A hora que voltar, se é que isso volta de alguma forma ao que era antes, a gente se adapta de novo e vamos embora de novo, vamos aprender. Eu acho que o que não pode é parar e nem desanimar, né? Estamos aqui para isso. Eu concordo contigo, até me fez pensar agora também nessa coisa de pessoas mais completas. Acho interessante mesmo. Cara, eu tenho uma visão um pouco filosófica sobre isso. Eu gosto muito de pensar sobre a vida, assim, sabe? E se não agora, quando a gente vai parar para refletir um pouquinho, né, sobre o que está acontecendo? E a gente tem que tirar coisa boa disso. E com tanta evolução tecnológica, eu acho que o homem, a mulher, o ser humano, ele está sendo obrigado a melhorar. O tanto de gente que está se reinventando, descobrindo que sabe fazer outras coisas que não fazia. Pô, eu pintei parede aqui em casa, eu pintei a sala, eu pintei meu quarto, eu aprendi a usar uma parafusadeira que eu não sabia, eu eu desenvolvi um pouco mais, né, porque eu já sabia, mas assim, a cozinhar, então você vai descobrindo outras coisas, outras habilidades que a gente já deveria ter, né, tanta gente falando de finanças, a gente nunca... Pelo menos eu nunca tive uma aula de educação financeira na escola. Então, assim, as coisas estão aí para serem consumidas e as pessoas precisam e estão com essa necessidade de se abastecer, né? De se abastecer de cultura, de arte, né? Quantas lives que não seguraram a onda aí pra gente, ou as próprias aulas de música, cursos online. Então, as pessoas, elas estão sendo, na minha opinião, nós estamos, né? Sendo obrigados a se autoconhecer, a se desenvolver mais e estar preparado, porque eu acho que só vai ficar aqui, né, na vida ou no mercado aí da música, quem tiver preparado, quem tiver, assim, se instruindo e pronto pra batalha, porque eu acho que vem cada vez mais intenso aí, sabe? Para quem tá ouvindo esse episódio aqui do Repercuta, a Bianca é professora, multi-instrumentista e formada em licenciatura em música pela Universidade de Ribeirão Preto. Como é que tu equilibra as aulas de bateria, violão, piano, né? E como é que nesse contexto tu também separa o tempo para tu estudar as tuas coisas, o teu estudo pessoal também? Como é que é isso? Cara, na verdade, o meu dia ele tem 36 horas, eu não sei o que. Eu sei que tu acorda muito cedo, isso eu já vi. Todo dia tá lá o café lá. Eu tenho o café da Bianca lá todo dia. Esse tem mesmo, agora, viu? Eu vou até botar um café aqui, que eu vou conversar com ela, vou botar um café pra ficar mais próximo. Agora sim. Agora estamos falando a mesma língua. Cara, eu... Em relação, assim, ao ser multi-instrumentista, eu tive uma sorte de abraçar a música desde pequena na minha vida, porque eu soube aproveitar muito bem a minha infância, a minha adolescência voltada pra música, assim. Eu nunca fui de
Assim, o meu hobby era música, eu queria ser musicista e tudo era música. E se eu não tava tocando quando eu era criança, eu tava ouvindo música, e se eu não tava ouvindo, eu tava vendo os meus professores tocar. Então, assim, sempre fui muito próxima, sabe? Eu sempre gostei muito, eu comia música, né? E eu fiz conservatório. Eu comecei a estudar piano com a minha mãe quando eu tinha 5 anos. Mas é aquela história de que santo de casa não faz milagre, né? Então, assim, começou a não dar certo o horário e tal. E aí eu fui fazer aula de música, fui fazer aula de piano num conservatório perto da casa da minha avó. Aí ela me levava, tudo. O dia mais esperado era a quinta-feira pra mim. Quinta-feira era o meu dia preferido da semana, porque eu ia lá, ia passar a tarde lá, né? No começo era musicalização, então fazia aula de piano, fazia aula de musicalização. E mais pra frente, eu fui me especializando, assim, nos instrumentos. Então, eu já fazia o piano, aí fui crescendo e tal. Quis começar o violão. Comecei o violão com 10 anos. Continuei fazendo piano e violão. E aí, já xeretava a bateria. Eu olhava os caras tocarem, ficava naquela, putz, interessante esse negócio aí, né? Mas rola aquele tabuzão de não sei se posso. E aí, comecei a fazer aula de bateria depois também. Então, assim, dos meus 6 até os meus 17 anos, eu fiz conservatório, né? Comecei no curso básico e aí já emendei o curso técnico. Eu tenho formação em piano popular, piano erudito, violão erudito e bateria. Então, por ter tido essa bagagem grande em termos de tempo mesmo, de vivência, hoje isso é muito natural pra mim, sabe? E eu nem, pra te falar a verdade, eu nem me considero, nossa, putz, sou multi-instrumentista. Eu tenho a vivência ali, sabe? Eu entendo como funcionam as coisas. Eu sei tocar o violão, eu sei pra que serve, eu sei o processo de aprendizado que eu tive, como eu peguei desde pequena. Então eu consigo, é muito fácil pra mim conseguir ensinar alguém, porque eu passei por esse processo, eu tive a vivência na minha infância, na minha adolescência e na minha idade adulta. Então é muito massa isso, porque fica tudo muito natural, né? Então, assim, hoje eu dou aula de piano, dou aula de violão, dou aula de bateria, tem uma galerinha fazendo ukulele também, então a gente vai xeretando e vai se virando, né? Eu tô mais ou menos com 30 aulas, 30 alunos, e aí variam os instrumentos que a gente falei. Além disso, eu estudo já faz um tempão já, de 1h30, 2 horas por dia, quando eu tô empolgada e quando dá tempo, que é um pouco raro hoje em dia. Eu vou 3 horas e aí por aí vai, mas geralmente 1h, 1h30 todos os dias. Eu acho que se isso é uma prioridade da minha vida, eu tenho que dar um jeito de fazer, sabe? E como eu tenho muita aula para dar e eu vou estudar todo dia, isso aí pra mim não tem discussão, e ainda ler essas coisas, eu preciso acordar mais cedo, né? Então eu mudei a minha rotina de sono depois que a pandemia começou. Então antes eu era da noite, hoje eu sou totalmente do dia e digo, eu gosto de ver o dia amanhecer, assim, o sol nascer. Eu acordo 10:45 da manhã, de segunda a sexta. Eu já vi uns stories assim, já que eu sou da noite, e aí quando eu tô indo dormir eu vejo teu story. Exatamente, eu mudei total a minha rotina, porque primeiro que assim, cara, com essa história de show nos últimos anos, eu tava muito incomodada com o meu sono, com a minha alimentação. Eu gosto muito de me cuidar, assim, eu sou uma pessoa que gosta de comer bem, gosta de cuidar da saúde, gosta de fazer atividade física, e eu tava sentindo muita falta, assim, sabe? Os shows eram minha vida, mas por outro lado, minha saúde estava um pouco comprometida, e eu mudei isso, minha disposição mudou completamente. Então, assim, só pra você ter ideia, o tanto de coisas que eu faço num dia, eu acordo, eu faço atividade física, eu leio livro, eu estudo bateria, eu dou todas as minhas aulas, ainda estou fazendo curso de pós-graduação, uma vez por semana, estou fazendo curso de Reiki, uma vez por semana, e vou começar uma imersão de uma mentoria que eu assinei de 6 semanas,
E ainda tenho tempo para dormir, para assistir um Netflix no final de semana, para tomar um vinhozinho. E faço marmita, faço dieta. Então, assim, eu acho que eu ganho na organização, no planejamento e na clareza do que eu quero para minha vida. É muito claro o que eu quero pra mim, sabe, hoje. E eu descobri isso durante a pandemia, porque a gente vai se perdendo no meio do caminho. O teu dia termina que horas? O meu dia termina às 10, então entre 10 e 10 e meia eu tô indo dormir. E é isso, assim, a galera acha que eu sou meio doida, sabe? Mas eu não deixo de fazer nada do que eu gosto, assim, cara. O meu trabalho, ele é tão prazeroso e eu tenho tanta verdade no que eu faço. Eu gosto tanto de compartilhar um pouco, porque eu sei um pouco só do que eu sei com as pessoas, que eu nem sinto. Eu me divirto, eu tenho prazer, eu adoro conversar, eu adoro aprender, eu adoro trocar ideia, então eu nem vejo os dias passar. É lógico que o cansaço físico bate, mas eu acho que o benefício, o prazer ganha. E assim, o dia que as pessoas entenderem que quando elas estão fazendo pro outro, elas estão fazendo pra elas também. Exato. Vai ficar muito mais leve, sabe? Então, acho que é isso. Eu confesso pra você que essa verdade a gente percebe, eu percebi, tanto é que por isso que eu te convidei também. Enfim, trazer pessoas que gostam realmente do que faz, né? Porque eu sei que tu gosta muito de livros de desenvolvimento pessoal, psicológica, enfim. Como eu disse, eu sempre fui muito ativa, assim. Eu sempre gostei de ter muitas atividades, de fazer muitas coisas, né? Em relação, principalmente à música, à arte, assim, e a esporte, né? A minha mãe, ela é professora de educação física, hoje ela é vice-diretora, mas a minha mãe é da área da saúde, então, assim, porque pra mim é a área da saúde total, né? No caso da saúde física, mas a gente tá tudo relacionado. Então, sempre foi muito natural, sempre gostei de jogar bola, amo jogar futebol, tô sentindo muita falta, inclusive, de jogar com as meninas, assim, jogava antes. Já fiz basquete, já fiz vôlei, já fiz handball, disputava campeonato, fiz ginástica olímpica, fiz tênis, então assim, é uma coisa muito natural pra mim. Quando eu não tô fazendo alguma coisa, nossa, me dá até um negócio. Eu sou a pessoa que, assim, ficou 3, 4 dias, às vezes, viajando e não tá fazendo atividade física, já vai inventar alguma coisa pra fazer. Então, hoje eu faço treinamento funcional, é uma mescla de crossfit com academia, assim, sabe? É tudo peso livre, então barras, kettlebells, dumbbells, é um tipo de treino que eu gosto, que ele é funcional porque ele tem funcionalidade pro dia a dia mesmo. Então você aprende movimentos que você vai usar, tipo agachar, levantar, empurrar, pular, são coisas que a gente precisa no dia a dia, né? É um treinamento muito legal, assim. Eu faço isso 3 vezes por semana. Eu criei um novo hábito aí, tô criando, na verdade, construindo, né? Que é de alongar 2 vezes por semana nos dias que eu não treino, porque eu sou uma pessoa muito rígida, assim, de corpo mesmo, sempre fui muito dura, sabe? Então, eu tô criando esse novo hábito. E de final de semana, ou sábado ou domingo, eu corro na rua. Que aí eu gosto já aproveito, já tomo um sol, que eu sou branquela. E aí já saio pra correr, que me faz muito bem e tal. Em relação à atividade física, é isso. Em relação à alimentação, Isso é legal que tu falar também. Eu queria puxar porque eu vejo posts teu, tipo, a questão da marmitinha, tudo que faz, tudo balanceado, e isso é muito importante. Isso é massa, pô. Não, e a gente tem que ter... Cara, nós somos músicos. Qual que é o nosso principal instrumento de trabalho? É o corpo. Nosso corpo. Se você não cuidar, tem um cara que eu sigo que ele fala que a gente tem que transformar nosso corpo num tanque. Isso aqui tem que ser um tanque, você tem que estar preparado, né? E é nítida a diferença de quando você se alimenta melhor, quando você se exercita, a diferença, né? No seu rendimento, assim, na sua performance, na bateria, no instrumento, enfim. Então, eu faço dieta desde 2016. Larguei mão, às vezes, assim, algumas coisas. Tem época que eu solto mais, mas sempre fiz acompanhamento com nutricionista.
E em julho do ano passado eu voltei, porque a pandemia tava rolando, a galera começando a engordar, e eu falei, não vou nessa não. E aí fui na nutricionista, então, tipo, vai fazer acho que uns 10 meses aí, né? Que eu tô fazendo acompanhamento, eu monto marmita de final de semana, tudo balanceio, peso tudo, não como açúcar de semana, não bebo de semana, não como farinha branca de semana. Obviamente, tenho minha vida social, tomo meu vinho, de vez em quando tomo uma cervejinha de final de semana, como, sim, alguma coisa que eu tô com vontade, um lanche, uma pizza, sem extrapolar. Eu aprendi que a gente tem que fazer refeição do lixo e não dia do lixo, porque senão a gente sai comendo tudo que vem pela frente o dia inteiro e assim não dá certo. E eu perdi 7 quilos de gordura aí nesses últimos meses comendo direito. Caramba! E é escolha, porque tem gente engordando, eu tô conseguindo emagrecer, claro, cada um dentro das suas limitações e dos seus contextos, mas assim, dá pra melhorar, sempre dá pra melhorar. Então, eu vivo treinando, eu vivo comendo, e assim, em relação à minha saúde física, é isso aí que eu faço, basicamente. Agora, fica à vontade. ó, se você não falar, eu vou falar tudo aqui. Pode ir. Fica à vontade. Em relação à minha saúde mental, eu faço terapia uma vez por semana. Então, eu acho que a gente precisa se comunicar, falar das coisas que a gente quer melhorar. Eu sempre penso em evoluir. Em relação à minha saúde espiritual, eu faço curso de Reiki, eu não sei se você sabe o que é, mas... Sim, sei sim. Eu até trabalhei num projeto, era um programa de TV aqui, vinculado à TV universitária daqui, que era com um professor. A gente teve uma parceria durante anos, assim, eu produzi o programa, que ele era voltado para práticas integrativas. E aí no meio delas teve programas que a gente fez falando do Reiki, eu lembro bem. Legal, então... Eu estudava com ele praticamente sem perceber. É uma delícia, cara. É pra gente melhorar na vida, né, meu? A gente vai buscando o autoconhecimento de várias formas, e essa é uma delas. Eu sou mestre Reiki, assim, né? Eu tenho formação já, e agora eu tô me aprofundando num curso que tem aqui em Ribeirão, lá no Via Dandara, que é espetacular, assim. Então, eu cuido da minha alimentação, cuido do meu corpo, cuido da minha mente, cuido do meu espírito, durmo bem, né? Apesar de eu não durmo tantas horas, mas durmo bem, procuro... Nem sempre consigo, mas procuro dar uma pausa no final de semana. Então, acho que essa é a minha rotina, assim, de saúde, basicamente. Tu és de Ribeirão Preto, eu também fiquei curioso. Eu tenho perguntado isso para as pessoas que eu trago aqui também, que eu acho interessante. Se tu consegue identificar alguma influência da tua cidade no teu jeito de tocar, assim. Assim, eu faço isso aqui por ser daqui. Por conta da cidade ou das pessoas? Pode ser dos dois, né? Porque, assim, a cidade é composta por tanto elemento. Porque, por exemplo, eu sou de Recife, a gente sente, assim, tipo, eu toco aqui, eu sinto que certas coisas, eu toco assim desse jeito por conta de ser daqui e ter influência cultural daqui também, sabe? Cara, eu sou do interior, né? Então, por exemplo... Tem algo típico daí que tu percebe em tu, tá ligado? Na minha vivência, assim, em particular, eu vejo o sertanejo muito forte, né? E pelas referências culturais mesmo de ouvir, o sertanejo muito presente, não só na música, mas regionalmente falando, assim. Por exemplo, eu tenho puta de um sotaque caipira aqui, né? O R puxado, então no instrumento a mesma coisa, essa familiaridade com a música brasileira, assim, com a música sertaneja, com a música regional. Aqui em Ribeirão tem duas frentes muito fortes. Tem a galera que é totalmente do regional, do swing, do sertão, do Brasil, e tem a galera do rock and roll que é mais quadrada, assim, mas eu pendi pro outro lado, sabe? E eu acho que é isso, assim, num contexto cultural. Agora, especificamente de técnica, essas coisas, na tocada,
eu tenho muita particular, assim, muita referência dos professores que eu tive, né? Então, eu sinto que o resultado da Bianca hoje é um pouquinho de cada professor que eu passei, sabe? É muito louco olhar isso hoje. Quais tu pode destacar dos professores? E, inclusive, aproveita, né? Como é que tá sendo ser aluna de Vera Figueiredo? Como é que tá sendo essa experiência? Rapaz... o meu primeiro professor, assim, que foi o que me fez gostar de sertanejo, no caso da bateria, foi o Guilherme Rezende. O Guilherme Rezende, ele é um baterista conceituado aqui também, já. E pra mim foi a portinha de entrada, de falar, eu lembro que eu falo isso em todo lugar. Ele me ensinou uma virada numa música do Fernando Sorocaba. E eu fiquei encantada. Eu falei, eu quero tocar sertanejo por conta da virada, você acredita? Porque eu olhava a galera tocando rock e era tipo, tudo, pá, eu falava, não é só isso. Não é possível que é só isso. E nada contra, porque eu toco também a banda que eu tenho a linha do rock and roll, assim, mas eu acho que dá pra agregar de outras formas. Eu fiquei encantada, assim. Então ele foi o meu primeiro despertar. Depois disso, eu rodei, viu? Fui rodada de professor. Passei por uns 3, 4 professores. Fiz aula com um professor que chama Daniel Del Carpo, que é um peruano, que mudou um pouco minha cabeça, assim, também. Me abriu para outros ritmos, outras rítmicas da música latina, assim, que foi bem interessante. E aí depois eu tive um professor que foi, assim, eu digo que foi o meu mentor, cara. O meu mentor, que é o Thiago Carbonari. O Thiago, ele é um educador daqui de Ribeirão. E, assim, ele pegou a minha fase de transição, que eu tava começando a tocar profissionalmente, assim. Ele me abriu a cabeça pro mercado. Ele foi um grande guia, assim, pra mim. Eu fiquei, acho que 3, 4 anos fazendo aula com ele e eu sou muito grata, porque eu entendi o mercado, música é profissão e que eu precisava me tratar como uma empresa, a postura que eu tinha que ter e os pepinos que eu precisava resolver. Ele sempre foi esteve muito pronto ali comigo, sabe? Até fazer um parênteses, porque eu já ouvi você falar sobre isso também, até anotei para levantar isso contigo também. A importância de você entender a cena, né? Você entender o cenário que você está inserido, né? Isso é muito importante. E agir com profissionalismo, como você está dizendo, assim. Eu acho isso muito importante para quem está ouvindo, para a galera que está começando a tocar, enfim. Sem dúvidas, cara. Acho que onde eu tô, qual é o meu objetivo aqui, né? Então, poxa, de possibilidade de atuação como instrumentista. Tá, eu posso ser banda de apoio, né? Eu posso ser músico de algum cantor em diversos estilos, eu posso tocar, sei lá, em musical, eu posso tocar com orquestras em casamento, eu posso partir mais pro popular, pro erudito, sei lá, eu tenho um monte de possibilidades. Então tá. O que eu tenho que fazer para atuar em cada uma delas? Eu posso gravar em estúdio, né? Eu posso gravar batera, enfim, posso trabalhar com produção musical, tem um monte de possibilidade. Como eu tenho que atuar? A forma como eu atuo no show vai ser a mesma como eu atuo gravando? Ou para eu tocar no casamento de alguém, o que eu tenho que saber tocar? Que são algumas das coisas que eu faço. Então tá. O que mais que tem? Tem aula. Eu posso dar aula. O que eu tenho que fazer para dar aula? Com quem eu posso trabalhar? Aonde? Que tipo de público? Então, assim, tem um mercado enorme de atuação. Tem gente que trabalha com marketing voltado para músico, tem gente que só produz, tem gente que é empresário. Então, assim, a gente tem que saber mesmo o que existe no mundo, até porque eu só vou saber o que eu gosto de fazer se eu experimentar o que tem por aí, se eu souber o que existe, senão não tem sentido, né? E depois desse professor, já viria a Vera? Para concluir esse ponto? Então, depois desse professor, eu fiquei com ele durante a faculdade, né? Até, acho que o começo da pandemia. Foi 2018 para 19. Não, 19 para 20, desculpa. E entrou 2020, eu fiquei o primeiro semestre sem aula. Eu fui fazer aula de tecnologia com ele. Então, fui aprender a mexer um pouquinho no Reaper, comprei uma mesa de som. Falei, vou aprender a gravar umas coisas agora que eu tô em casa, né? E aí eu acabei parando tal, porque parou show, enfim, também fui comprometida com a minha renda, né? E aí falei, bom, parada eu não vou ficar. Comprei uma bateria eletrônica, eu moro em apartamento e fui estudando. E aí em setembro
do ano passado, eu fiz uma live com o Joel, que é um dos organizadores lá do Girls on Drums Festival, tanto é que ele tá fazendo uma porrada de live aí, muito massa, com muita mulher, assim, ó, você fala, meu, de onde tá surgindo tanta mulher tocando bateria? Pois é, muito legal, e eu fiz essa live com ele, no meio da live ele comentou, ele falou, poxa, a Vera, a gente tinha tentado, na verdade, ele tinha tentado me levar para um Girls on Drums Festival que ia ter, só que acabou não tendo porque fechou, né? E ele falou assim, nossa, Bianca, eu vou te contar uma coisa, quem te indicou pro festival foi a Vera Figueiredo. Eu falei, quê? Eu falei, a Vera Figueiredo sabe que eu existo? Como assim? Não, eu fiquei louca. Eu falei, preciso fazer aula com essa mulher, preciso falar com ela, preciso agradecer. Eu falei, ela sabe que eu existo. Aí acabou a live, nada, mentira. Ela entrou na live e confirmou a história. Eita, que massa. Ela entrou na live, eu já fiquei até nervosa. E eu tava lá, e ele me pôs numa fria, rapaz, que ele mandou eu dar uma aula lá. Aí peguei o pad, fui falar de toque, de tipo de toque, de movimento de baqueta, tava doidinha. Falei, gente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui mais, né? Pensei. Falei, o que eu tô fazendo? A Vera Figueiredo assistindo eu falar essas coisas? Muito bem. Acabou a aula, e aí ela confirmou essa história. Acabou a aula, não, acabou a live, né? Falei, eu vou chamar essa mulher, eu vou conversar com ela, vou fazer aula. Aí saí, chamei, e aí comecei a fazer aula online com ela, né? E tô até hoje, cara, tô fazendo. A Vera é uma pessoa incrível, é incrível ter uma referência feminina, porque eu não tive isso, sabe? E eu falo que eu não gosto de levantar a bandeira, não, mas a abordagem que a mulher tem do instrumento e o homem é muito diferente, né? A forma como a gente se comunica. E para mim tá sendo muito importante ter essa referência hoje, ter essa proximidade, ter esse acesso a uma pessoa que é renomada, né? Que tem a sua história, que já construiu a sua história, em meio a um cenário que sempre foi predominantemente masculino. Então tá sendo muito legal, uma experiência incrível. Ela é extremamente didática, extremamente profissional. E o mais legal de tudo é que ela é um ser humano como todos nós. Tu falou aí, Bianca, até levantar isso, para te perguntar sobre dificuldades que tu tem enfrentado ao longo da tua trajetória até agora. Seja a dificuldade, não sei, assim, como tu começou muito jovem, eu achei muito legal essa coisa até da tua relação familiar com a música desde criança. Isso é muito legal de ver, assim, sabe, de escutar, de testemunhar da pessoa que passou por isso, sabe, por essa trajetória. Mas te perguntar com relação a dificuldades que tu tem encontrado, tanto pela questão da idade, por exemplo, sei lá, de ser contestada por ser muito jovem, enfim, que isso acontece, por ser mulher também, enfim, ou então dificuldades outras que eu não tenha citado aqui, se você puder compartilhar. Olha, acho que, assim, como mulher é batata, né? Isso aí não tem como. A gente acaba passando por algumas situações, pelo menos no meu caso, que envolvem falta de respeito, e aí você acaba se questionando, você fala, putz, o que eu tô fazendo, né? Será que eu tô no lugar certo? Mas é aquela coisa, eu tenho muita verdade, muita paixão pelo que eu faço, então não tem tempo ruim, não. Mas a gente acaba passando, eu já passei experiências assim, por exemplo, desde coisas mínimas, coisas bobas, do tipo eu chegar num lugar e a pessoa achar que eu sou mulher de alguém, ou que eu sou cantor, ou que eu sou hold, tudo menos baterista. É foda. Isso aí é fichinha, todo lugar. Principalmente quando eu nunca fui, né? Hoje aqui na cidade, na região, como a galera já me conhece, a relação que elas têm comigo é um pouco diferente. Mas as primeiras vezes, meu primeiro ano, que eu ia sempre a primeira vez em um lugar, era muito difícil, que eu já ia acanhada sem acontecer nada, não precisava acontecer alguma coisa, eu ia acanhada, porque eu só encontrava homem, eram cantores, músicos, tudo, e assim, as pessoas, elas acham, confundem um pouco simpatia com outras coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito simpática, então é uma linha tênue aí, sabe, você tem que aprender a se colocar, e quando você tá começando, você não sabe, porque
Você fala, eu vou ceder porque eu tô começando, ou às vezes você não sabe nem se posicionar direito, muito nova, né? E essas coisas só vivendo, só passando, são só as vivências mesmo. Então sempre rolava um medinho de chegar num lugar novo, né? Em relação, assim, a ser mulher, muitas coisas, muitos preconceitos. Agora, por exemplo, tem o lance da saúde, que nem eu te falei, que no começo era difícil pra mim lidar com isso, porque você começa a dormir pouco, aí você tá virado, aí você não sabe se organizar, você não tem muito rotina, então acho que isso é uma dificuldade, sim, que sempre vai existir pra gente que é músico, de não ter uma rotina exatamente planejadinha, assim, 100%. Tem as dificuldades financeiras, porque num mês você pode ganhar 5 mil, num mês você pode ganhar 1.000, no outro você pode ganhar 10 mil, então, assim, saber administrar a grana é muito complicado. Geralmente, a gente ganha mais no final do ano, né? E aí entra começo de ano, se você não se organizou e não se preparou, você não vai conseguir sobreviver direito. E em compensação, a música ela é uma profissão como qualquer outra. E se você entender rapidinho que você tem que tratar ela como uma empresa, se você for músico, que você é uma empresa, ou que as aulas, a sua escola, enfim, é uma profissão séria, se você tratar isso com seriedade, aí você vai longe, aí não tem quem te pare, porque tem muito mito, né? Nossa, será que dá pra viver de música? Pô, não dá pra viver bem de música, com tranquilidade. Não é fácil, mas não é fácil nenhuma outra profissão, sabe? Então rola muito mito em cima disso, eu nem gosto, eu fico brava. São escolhas, é o que eu falei, você vai ter que ralar muito, você vai ter que trabalhar muito, como qualquer outra profissão, não é só música, entende? Então, assim, dificuldades como quaisquer outras profissões. Fosse sócia da escola Senhor Palco, não é isso? Como é que foi pra tu essa experiência? Quanto tempo durou? Como é que foi a ideia? Olha, desde que eu entrei na faculdade, eu já tinha vontade de ter um negócio, porque eu passei por muitas escolas aqui em Ribeirão e eu sempre observei muito, eu sempre fui muito... Como é que eu posso dizer? Eu sou muito exigente, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre melhorando. E eu olhava muitas coisas que eu não concordava e pensava, nossa, se eu tivesse um negócio eu podia fazer diferente. E foram anos, assim, mas nunca me vi capaz de gerir algo sozinha. E aí entrei na faculdade e tal. E aí no último ano, antes de eu me formar, eu falei, bom, o cerco tá apertando, preciso fazer alguma coisa, porque aula eu já dou faz tempo, né? Então a gente precisa crescer para algum lugar. E acabou que os meus 2 colegas, que foram os meus patrões aí da dupla sertaneja que eu toquei, a gente acabou formando essa sociedade, a gente estava formando junto, tinha praticamente assim, as mesmas ideias em relação ao processo de ensino e aprendizagem, de um lance um pouco mais prático, somos jovens, o mundo já estava mudado, né? Então, por que não? E aí a gente acabou abrindo a escola. Eu fiquei na sociedade de fevereiro de 2019 até setembro do ano passado, que foi quando eu saí e aí fui seguir meu caminho sozinha. Uhum. É até recente, né? É recente. Saí durante a pandemia, né? Foi muito legal, cara, porque a gente aprende muito, né? Você vê o outro lado, porque geralmente quando a gente presta serviço para alguém, você vê o seu lado de prestador de serviço, de professor, né? E você se vê aí como gestor, como empreendedor, tendo que lidar com outras coisas, outros problemas, com gestão de pessoas, inclusive, né? Financeira, é muito legal, muito libertador, e eu acho que esse é um caminho sem volta, assim, o caminho do empreendedorismo para mim. Olha, tu começou tocando, tirando músicas pra uma banda independente e tal, né? Que era mais voltado pro sertanejo, vaneira, esse tipo de som, né? Eu queria falar do teu estilo, assim, o que tu curte tocar, o que tu não curte tanto, sabe? E tu também tem a banda Senhorita, que é meio que uma mistura de música brasileira com rock, né? Eu queria que tu falasse um pouco dos estilos que tu curte tocar e tal, como é que tu criou a tua identidade, assim, como baterista, sabe? Cara, eu gosto muito de música brasileira, muito mesmo, assim. Eu me identifico mais com o Brasil, por incrível que pareça, do que com o lance internacional, assim. Nunca foi uma coisa
que eu ouvi muito, e não por falta de instrução ou de conhecimento, mas porque eu tenho uma identificação muito forte com o Brasil. O que eu sinto? Independente de sertanejo, baião, forró, funk, independente do gênero, eu sinto que o ritmo brasileiro, os ritmos que dominam o nosso cenário no Brasil, eles mexem muito com o nosso corpo, assim, fisiologicamente falando, sabe? Se ouve eu vou pegar o exemplo que as pessoas têm preconceito, um funk, por exemplo. Meu, não dá pra ficar parado. E eu não tô falando de letra, tô falando de ritmo, sabe? A essência da coisa. Você ouve, você vai mexer a cabeça, você vai bater pé. E pra mim a mesma coisa do sertanejo universitário, porque eu cresci ouvindo isso. E acho muito rico tocar isso na bateria. Acho que linha de bateria e baixo é muito swing. Além disso, a música sertaneja raiz, por exemplo, a mensagem e o significado que ela tem para as pessoas é muito forte. Toda a história, sabe? Eu curto vários pedacinhos da história da música brasileira e isso tudo tem muita influência em mim. Então você tem lá Jovem Guarda, você tem várias transformações do cenário, né? E isso está muito enraizado em mim, é muito natural. Então eu sou do Brasil, assim, em geral, sabe? Tanto é que na nossa banda, na Senhorita, né, que é uma banda de música autoral, e a gente acaba fazendo algumas releituras também, o norte é a música brasileira com rock and roll, porque a gente pega, seja a música brasileira atual, seja a música brasileira antiga, né, então você tem, por exemplo, a vanguarda lá de, sei lá, Chico Buarque, Gilberto Gil, Alceu Valença, Elis Regina, enfim, por aí vai. E você tem os sons hoje, um pouco mais lado B, assim, que nem Equena, Francisco El Hombre, o que mais que eu posso te falar? Algumas bandas bem atuais e regionais, inclusive, e a gente pega essa galera toda e pegamos pessoas do rock and roll também, pegamos Pitty, pegamos Rapa, e a gente consegue dar uma unidade com isso, usando os ritmos e as diferentes influências de cada uma de nós, que somos integrantes da banda. Então é uma mistureba que acabou virando uma unidade, sabe? E é muito louco, porque você ouve a banda, você ouve a Senhorita, você sabe que é a Senhorita. E é muito claro essa influência do reggae, por exemplo, a cantora, ela vem da música brasileira mesmo e da música sertaneja raiz, doidinha por reggae. Você tem a percussionista que é cria dos caras mais renomados aqui da percussão, que é o Devamile. E, poxa, é a rainha dos ritmos, né? Sabe os ritmos na essência. Você tem a baixista que vem lá do rock progressivo e vem do rock dos anos 80, desculpa. Então, assim, e eu que venho, assim, do sertanejo, dessa música brasileira, do forró, isso tudo dá uma mistura e dá uma unidade e um resultado tão massa, que a gente tem um público muito, muito fiel, assim, sabe? Muito fã do nosso trabalho, é bem legal. A gente consegue construir juntas. E o mais importante, a gente consegue passar, por mais que seja um trabalho coletivo, a verdade de cada uma ali na banda pro público que tá ouvindo. É muito nítido isso.
nessa tua experiência com as bandas, pode ser a Senhorita também, pode ser você colaborando com os outros artistas que tu colaborou, se tu puder citar também os artistas, se você puder compartilhar alguma história interessante, porque eu sempre puxo isso, os causos baterísticos, situações. Eu já sei de um, né, que era uma vez que tu tinha um show de 2 horas pra fazer e tu não aguentou meia hora, eu acho 20 minutos, Cara, já não tava aguentando. Eu gosto muito dessa história, sabe? Essa por quê? história achei massa. É o meu marco, porque foi o Porque primeiro. todo mundo aprende com isso, esse massa. Não, e tipo assim, foi o primeiro show que eu fui fazer. Eu vou ter que contar de novo, porque essa história é muito boa. Vai. O que aconteceu? Eu fiz o teste lá com o Vitor Salles e Leandro, que foi a primeira dupla que eu toquei. E aí eles falaram, bom, beleza, tal, tá aprovada no teste. Aí, tipo, deu 2 semanas, apareceu um show. E na época, por exemplo, tinha que tirar, sei lá, umas 45 músicas, sabe, pra fazer o show. Aí eles falaram, vamos fazer? Eu falei, tá, mas não vai dar tempo. Não, você dá conta. Tá bom, né? Vamos lá. Aí, tipo, consegui tirar um pedaço do show, e foi um pedaço mesmo, deve ter sido uns 20 minutos. Aí... Que sacanagem. Não, doidona, né? Não sabia nem montar direito a bateria, porque nunca tinha tocado fora, montava em aula só, aquela coisa. Aí fui tocar uma chácara, numa festa da USP, uma festa universitária. Montei, beleza, passei som. E aí, era um palquinho minúsculo e tinha uma lona em cima. Tinha chovido. E aí tava uma puta de uma bolha de água em cima da bateria. Falei, nossa, que ótima experiência, ótimo jeito de começar, né? Mas beleza. Esse negócio vai estourar aqui, vai molhar todos meus equipamentos, mas tudo bem. Aí começamos a tocar. E aí deu 20 minutos de show, eu não tava sentindo minhas pernas mais, tava me dando cãibra, eu tava morrendo. Eu falei, meu Deus, é hoje que eu vou embora desse planeta. Porque, pô, não tinha pegada, né? Não tava acostumado. Pra quem não toca, cara, é muito difícil. A dinâmica de palco é outra, se você acompanhar, a galera é outro, o andamento das músicas é outro. Não tocava com VS na época, então assim, o negócio era pra cima. E 1, 2, 3, 4, próxima música, pá, e vai a Bianca se virar. Eu lembro que eu acabei, parecia que eu tinha apanhado, parecia que eu tinha tomado uma surra, assim. Mas o bom, assim, dessa história é que o fato de eu ter a musicalidade aguçada me ajudou, de eu ter crescido ouvindo sertanejo me ajudou, porque eu conhecia as músicas, então eu sabia, é frase, 1, 2, 3, 4, papá, então vamos no papá, e aí a orquestração eu vejo, né? Mas assim, conseguia respeitar as convençõezinhas, tal, fazer o arroz com feijão bem feito. E o melhor de tudo isso é que acabou e eu ganhei um X-Musco bom aquele dia, porque foi churrasco. Então assim, compensou. E assim, tirando essa história, tem algum inédito aqui pro Repercuta? Alguma experiência que tu diga assim em show, ou até em estúdio também, que tu diga assim, eu não vou esquecer mais nunca disso aqui, e que tu queira compartilhar? Eu sei de outra que tu dissesse certa vez, eu fazendo minhas pesquisas aqui, e tu tinha um show de 2 horas e meia, e só ensaiou meia hora, e depois... Aliás, só ensaiou 2 horas, tinha mais meia hora. Uma onda dessa, assim. Exata. A galera me põe numa... Por que acontece? A galera abusa da minha boa vontade. Porque eu acho que eu sou muito legal. E o povo fala, ela é legal, vamos ver o que ela consegue, né? Foi o primeiro show que eu fiz com a Senhorita. 2 horas e meia de repertório, ia ter que fazer. Me chamaram 3 dias antes, eu falei, tá bom. Eu acho que foi 3 dias antes. Não lembro exatamente, mas foi, tipo assim, muito em cima da hora. Aí me mandaram o repertório e falaram assim, tira aí. Falei, beleza, vou tirar, vou dar meu sangue aqui. Eu gosto de fazer mapa de música, mas beleza, me garanto, vou fazer. Aí, quando que nós vamos ensaiar? Vamos ensaiar na véspera. Beleza, vamos ensaiar na véspera. Aí deu errado. Não, então vamos ensaiar no dia. Eu falei, tudo bem. Então tá, a gente vai agendar aqui 2 horas de estúdio. Eu falei, ué, 2 horas de estúdio? Falei, 2 horas de estúdio, 2 horas e meia de show. Falei, tá bom, né? Vai saber, né? Às vezes eu tô pensando errado aqui. Aí, beleza, fomos lá. Cheguei no estúdio. Era 5 horas o ensaio, eu lembro direitinho. 5 horas da tarde.
5 horas, cheguei primeiro que todo mundo, obviamente. Montei minhas coisas, fiquei estudando. Ah, e detalhe, a conversa foi assim, ouve mais ou menos o grosso, porque tem algumas coisas que são arranjos nossos. Falei, tá bom, né? Não, você não tem noção, a fria. Aí, as meninas, 5 horas, cheguei, 5h05, nada, 5h10, nada, 5h15, nada. Eu falei, bom, 2h30, 1h45. Falei, não tá batendo essas contas. 5h30 chegaram. Puta, eu falei, meu Deus, 1h30 pra 2h30 de show e a outra 1 hora, né? O que eu vou fazer com isso? Beleza. Então vai, aí chegaram, beleza, montamos. Então, vamos, a abertura, é assim, ó. Não, mas não é igual da gravação, não. A gente vai fazer desse jeito. Aí eu, tá bom, então tá, é desse jeito. 2, 3, e beleza. Tá, próxima. Então, essa daqui termina assim, ó. Tá bom, próxima. E foi desse jeito, velho. Que provação, velho. Não. Foi uma prova pra tu, viu, se tu não sabia disso. Não, eu falei, gente, e eu assim, eu já sou ansiosa, eu tava tendo um piripaque já, né? Eu, beleza, e assim, não, vai lá, vamos lá. Enfim, a gente passou, tipo, sei lá, se tinha 30 músicas, a gente passou umas 12, só desse jeito. Eu nem lembro quantas tinham, mas era tipo assim, abertura e o final. Abertura, começo da música e o final da música. Começo do show, final do show. Cara, o melhor, eu não sei. Eu acho que eu tava tão concentrada em fazer o trampo bem feito, porque isso é uma coisa muito minha, assim, sabe? Eu não consigo fazer nada meia boca, não gosto de fazer as coisas pela metade, não gosto de dar trave, assim, sabe? Eu sou bem sistemática nesse ponto. E assim, a gente se comunicou tão bem, rolou um lance tão... uma sintonia tão grande, uma comunicação, e digo, não verbal, assim, em olhares, em troca mesmo ali no palco, que rolou tudo muito bem, muito. Que massa, velho. Eu lembrei de tudo que tinha passado no ensaio, foi muito verdadeiro, sabe? E ali eu vi que, na verdade, a minha essência, ela não era a música sertaneja, e sim a música brasileira, porque tudo que aconteceu ali naquele dia foi muito fácil pra mim, sabe? Então foi muito massa, assim, é uma história muito legal. Porra, que massa. Nada por acaso, né? Serviu pra isso, né? Você sem saber disso. Tem mais alguma pra gente encerrar esse bloco? Meu, tem várias borsadas, assim, sabe? Mas eu acho que é isso. Já teve vez da gente... Putz, tem uma história triste que eu vou te contar. Essa acho que eu nunca falei. Que uma vez a gente foi... eu fui com o Vitor Salles e Leandro tocar num casamento. E geralmente... nos casamentos, os caras que organizam, eles já deixam avisado se a gente vai ganhar o X músico ou não, né? E nesse dia já estava combinado com os noivos que nós íamos jantar mesmo. A gente já estava incluso no buffet e tal, após o show. Uhum. Acabou o show, o buffet já tinha recolhido todas as coisas. E aí os noivos vieram falar, não, vão lá que vocês vão comer e tal. E aí o meu chefe foi, na época, abordar o gerente lá do buffet. E o cara falou assim, não, nós já recolhemos. Ele falou, moço, mas é porque ficou combinado e tal com os noivos que a gente ia receber o jantar. A gente não tinha nem comido, né, antes. E, putz, acaba tarde, a gente tá sempre com fome. Você sabe que o músico tem fome, né? Isso. Aí acabou... Já termina morto de fome, é assim. Nossa, ainda mais batera, né? E aí, o que aconteceu? Os caras não quiseram dar comida pra gente, negaram comida, rolou um desentendimento, assim, mesmo os noivos falando que a gente poderia comer, e a gente acabou indo embora, foi uma situação super chata, super desagradável, mas é aquela história, ninguém dá mais do que pode, né, cara? Mas foi ruim, assim, foi um dia ruim, uma experiência ruim. Uhum. Desumanos, fala, eu só queria... Sabe? Eu tô trabalhando, eu tenho uma condição de trabalho. E você se sente aquela peça, né? Você é apenas aquela peça que tá fazendo a coisa acontecer. E, assim, eu costumo dizer que são pessoas que não veem uma pessoa ali. Ela vê uma peça que tá fazendo a roda girar e acabou o assunto. Depois que ela desliga, ela não serve mais pra nada. E tem uma história muito boa também, uma última agora, engraçada. Na época foi trágico, mas é engraçado. Eu fui fazer um show
tinha acabado de começar. Acho que foi encerrando. E chegamos, passamos som e tal. Sabe quantas pessoas deram no show? Bem pouquinho. Não, nenhuma. Zero pessoas. 0 pessoas. E o contratante obrigou a gente a tocar 20 minutos antes de mandar a gente embora. Oxê. Só pra valer o cachê. Então, exatamente. Só pra valer o cachê. A gente tocou pra ele e pro técnico de som. Porra! Essa acho que eu nunca tinha contado. Nossa, eu fui embora tão puta, tão brava aquele dia. A previsão era de quanto tempo de show? Eram 2 horas. Tipo assim, a gente tinha chegado lá, tipo, uma hora e meia, 2 horas antes já pra passar o som. Eu lembro que a gente foi até dormir no carro e o cara não queria deixar a gente ir embora. Nossa, foi péssimo. Hoje é engraçado pensando, né? Mas... Bianca, eu queria que tu falasse um pouco do teu set, o que tu curte usar, como tu curte montar bateria. Eu sei que deve ser uma configuração para casamento, outra para shows desse tipo que tu fez, como em fazendas e tal, em chácaras. Com a Senhorita acho que já é diferente também. Se você quiser explicar isso, fica à vontade. Se tem alguma mania, alguma particularidade tua lá na hora de montar. E também aproveita para falar das marcas que te apoiam. E se tu puder, assim, eu até pensei aqui, se você puder contar a tua história com cada marca dessa, como é que aconteceu contigo, sabe? Fica à vontade. Perfeito, vamos lá. Bom, vou começar pelas marcas e aí eu já linko com os meus sets, assim, nos lugares. Beleza. A primeira parceria que eu fechei foi em 2018. Eu sou ruim com data. Foi em 2018, em março. Foi com a Pé de Gorila. O Rafa viu meus vídeos na internet e me mandou mensagem, tava gostando muito do meu trabalho e tal, que tava buscando parcerias. Na época tinham pouquíssimas mulheres, eu acho que eu tava mais em ascensão mesmo aí nas redes sociais. E aí eu acabei fechando a parceria com a Pé de Gorila e, putz, é uma marca que eu sou muito fã, cara. Primeiro porque os pads são de altíssima qualidade mesmo, são muito bons, assim. Segundo que é uma marca que tá crescendo, sabe? Não parou de crescer desde que a gente conversou. Então é muito legal você acompanhar a trajetória, crescer junto, poder ajudar, poder somar, né? Trocar. E os pads que eu costumo usar, que são os que eu mais gosto, são os modelos old school, que a madeira ela é um pouquinho mais grossa, assim, sabe? E o rebote é bem legal do pad, mas eu tenho também o mini, que é um neon são 4 polegadas, quando eu preciso levar em bag eu levo. Eu tenho um de 8 polegadas também, então pad não falta, sempre fui muito bem assistida pelo Rafa. Tem dadinho, né, pra enroscar, de colorido, de caveira, tem um monte de coisa. Hoje você tem pads pra colocar na bateria, você tem pad de bumbo, então é uma puta de uma marca, assim, muito massa. Nesse mesmo ano, de 2018, eu fechei a minha parceria com a Crest, que também veio até mim, pelas redes sociais, pelo meu engajamento, pelo meu crescimento, assim, né, que tava sendo muito, muito legal, assim, tava postando bastante vídeo e tal, pela minha visibilidade. E então tô com eles aí, vai fazer 3 anos, né? E também, putz, eu fui sempre muito bem recebida lá. Eu sou muito grata ao Álvaro, que na época era o diretor, assim. E quando a gente fechou a parceria, eu peguei de cara um chimbal da Fusion, junto com o Hyde também, de 20. Eu peguei os crashes da linha Rustic B10, que é um prato um pouquinho mais grave, que abre mais, né? Peguei Splash da Fusion também, de 8 polegadas. E peguei um China. Um China da Fusion de 14, se eu não me engano também. Hoje eu tenho ainda Hyde da linha Orbit, que eu gosto mais, que ele sobra um pouquinho menos de harmônico, ele é mais controladinho. Gosto muito, o prato que eu mais gosto para usar como chimbal
É o Deep Cult, é a linha Deep Cult, que ele é um pouquinho mais seco também. Eu gosto das coisas um pouco mais secas, eu acho que isso é um vício meu. É de 14. Continuo usando muito os rustics de prato de ataque, assim, são os que eu mais gosto, sabe? Então, normalmente, meu set tem Chimbal, tem Crash, tem Splash, tem Raid e tem o China. Eu gosto muito. Às vezes eu monto uns stackzinhos também, pra ficar mais sequinho e tal. Gosto bastante. A bateria que eu tô usando hoje é da The One, né? Eu fechei a parceria com eles em setembro do ano passado, graças à live que eu fiz com o Joel. Ele fez o meio de campo aí, disse que gostou muito do meu trabalho, da forma como eu me comunicava, como eu, enfim, levava assim a minha carreira. E o Norton, que foi que é o meu contato lá dentro, gostou muito assim do meu currículo, do meu jeito de trabalhar, e eu fechei. Tô muito feliz com essa parceria porque eu conhecia, cara, mas assim, a vivência que eu tô tendo com a batera, eu tô gostando muito, muito da sonoridade. Eu tenho uma The One Precision de 20, o bumbo, né? 20, 10, 12, 14, 16, e ela é de Birch, que é um som que eu curto muito. Gosto do Maple, óbvio, que eu acho que é uma sonoridade que não tem erro, mas o Birch me atrai particularmente. Então, atualmente são 2 tons e 2 surdos a minha configuração, que é a que eu tô mais acostumada a usar mesmo para tocar sertanejo. Além disso, quando não, coloco um rotom-tom, né? Quando preciso ou quando quero. No caso da senhorita, geralmente são os 2 tons e um surdo, até por conta dos locais que a gente toca, que não comporta, assim, a bateria muito grande e tal, né? Bom, em 2019, que eu pulei um ano, eu fechei com a Woodla. Quem me procurou foi o Maicon, que era o gerente comercial lá dentro, que foi uma parceria muito massa, assim, pra mim também, porque os caras trabalham com 4 tipos de madeira, então é muito versátil, sabe? Tem pra todos os gostos, todas as cores, tamanhos, e é muito caprichado. Eu tive a experiência de ter o meu nome gravado na baqueta, gravado não, né? Ele é... Como se fosse cunhado, né? Na madeira, né? Ele não é silcado, né? Ele é feito mesmo na madeira, é isso mesmo. Como se fosse feita a faca, né? Digamos assim. Isso, né? Meio marcado, assim. E é muito massa, porque você vê, poxa, o meu trabalho tá dando frutos, tipo, tô no caminho certo, assim, é muito louco, sabe? Essas parcerias, elas significam muito pra mim, além da troca mesmo, assim, a marca te ajuda, você ajuda a marca, acho que a gente tá aqui pra crescer juntos. Rola esse lance do tipo, putz, eu tô no caminho certo, então, sabe? Eu acho que é uma forma de reconhecimento, além da grana, assim, então... E tu fala isso, eu acho que pra mim também, pra além até da questão operacional, assim, que eu tô querendo dizer, a gente acabou de falar sobre o caso lá do casamento que você passou, eu sinto que agora é o inverso, são pessoas que também estão vendo o lado humano da pessoa ali, tipo, pra além da parceria puramente, a parceria mercadológica, né? Exatamente. Foda. Meu, pessoas precisam de pessoas. Não adianta. Exato. E pra mim sempre foi isso. O significado do endorse, assim, da parceria, pra mim é isso, sabe? É uma colaboração, né? Uma cooperação. Então é muito massa. E assim, as pessoas passam a te enxergar com mais credibilidade mesmo, né? Te respeitar um pouco mais, porque, querendo ou não, você tá representando, né? Poxa, eu represento a maior marca de pratos do Brasil, então é muito incrível. Eu sou muito feliz com isso, sabe? Tem que ser mesmo. Parabéns, de verdade. Só uma curiosidade, desses tipos de baqueta de madeira, tu usa todos? Quais que tu curte usar? Meu, primeiro em espessura, eu já usei 5B, hoje eu tô usando 5A, mesmo porque eu não tô nem fazendo show, então eu tô mais tranquila, assim, eu uso 5A pra estudar. Eu gosto muito de uma madeira que tem na marca, que é a Purple Heart, que ela é meio roxinha, assim, e ela tira um som de aro muito legal. Então, toda vez que eu preciso tirar som de aro, eu pego ela. A Wadar é a madeira mais leve,
Então, às vezes que eu vou tocar na bateria eletrônica ou fazer casamento, eu uso ela, que ela é levinha. E tem a Jatobá Nutwood. Muda um pouquinho assim em termos de densidade, de resposta da baqueta. Cada uma tem uma especificidade, mas são todas muito legais. Eu não tenho assim, só uso essa, sabe? Uhum. Repercuta. Qual a tua história com a banda? É Vaca Laica? É esse mesmo, não? Isso, exatamente. Fiquei curioso. Cara, a Vaca Laica, eu acho que foi em 2018, 17 para 18, acho que foi 18. Um amigo meu de família, assim, amigo de um primo meu, tocava, ele é do blues, assim, né, do blues. E aí, ele, num aniversário de família e tal, a gente sempre trombava em eventos, enfim, um dia ele me mandou mensagem e falou, tô com um projeto aqui e tal, não deu certo com batera, você não quer vir tocar? Eu falei, mas o que é? Ele falou, é blues e tal, meio jazz. Aí eu falei, putz, pensei, né? Eu falei, nossa, eu sou para essas coisas, nunca tive vivência, mas como eu gosto de desafios e coisas novas, falei, vou nessa. E aí a Vaca Laica, o que virou? É uma mistura de blues com jazz, com algumas influências de Jovem Guarda, e é um som autoral. A gente fazia algumas leituras, tipo Take Five. Como é que chama o cara da Jovem Guarda lá? Nossa. Dos grandões, tu fala? Erasmo. Tocava Roberto Erasmo. Vanderlei e tal. Tocava Erasmo. Tocava alguns caras clássicos do blues, assim, que não é minha praia mesmo, eu não vou nem me alongar. Mas foi muito, muito incrível. E eu gravei, tem no Spotify, gravei com eles na época, né? As músicas tem umas 4, 5 músicas, assim, é bem lado B, é muito legal, cara, é um som muito legal. Eu acabei saindo porque, como era um projeto, tava começando ainda, e na época eu precisava, foi por necessidade mesmo, trabalhar mais, precisava pegar mais aula, eu acabei não dando conta depois de um tempo, porque, como eu te disse, não gosto de fazer nada pela metade, sabe? E aí acabei saindo, outros projetos aparecendo. Mas é um puta som legal, viu? Eu gostava muito e me ensinou muito. Muito bom. A gente tá chegando já quase ao final, Bianca. Te agradecer mais uma vez. E até tu desse um gancho aí antes, quando tu falou das empresas que te apoiam. A questão do marketing pessoal também, como tu trabalha a tua imagem. Na Senhorita, vocês trabalham figurino de uma forma bem especial e tal. E aí tu tem teu canal no YouTube também, enfim, tu é bem ativo em rede social também, e eu acho que isso também se deve muito ao teu estudo, né? Assim, ao que tu lê, até para esse lado da gestão que tu vem estudando. E lembro também, é um combo de perguntinhas assim, porque eu acho que se conecta também com a tua pós-graduação que tu tá fazendo, né? E então, como é que tu utiliza ela para tua gestão de carreira, assim? Qual foi a primeira pergunta que você fez? Eu tô jogando tudo, né? Eu quero saber só tudo, eu primeira. jogo tudo. Era a questão do marketing, de você trabalhar isso. sua imagem e tal, tá ligado? Aí, como tem muita pergunta aqui que eu quero saber, aí eu penso, eu não vou dar nenhum por um não, eu vou empurrar logo nela tudo assim pra ver se ela come tudo, entendeu? Gente, e eu tenho amnésia, eu esqueci já, mas agora vamos lá. Em relação à A culpa foi minha, como é que eu construí a minha marca nas redes sociais? Nunca foi pensando em construir marca, viu? Sempre foi pensando em quem eu sou e como eu poderia dividir o meu trabalho com as pessoas. Na verdade, nada mais é do que sou eu, exatamente. O que eu passo nas redes sociais sou eu. Eu sou a pessoa que gosta de estudar, de me desenvolver, eu sou a pessoa que gosta de acordar cedo, de comer, de tomar café, e quando estuda consegue tirar conteúdo do que está estudando para compartilhar, quando fazia live pra galera curtir junto. Então, assim, aquilo sou eu, sabe? A minha verdade, nada, não representa nada mais, nada menos do que a minha história, do que a minha rotina. E eu gosto muito de poder fazer diferença na vida de alguém. Eu acho que as pessoas já compartilham muitas notícias ruins
o tempo todo, e se eu puder compartilhar um pouquinho de notícia boa, seja o meu hábito de acordar cedo, de me alimentar bem, de estudar, isso servir para ajudar alguém de alguma forma em algum momento, para mim já tá valendo. Então, o que eu construí, o que eu construo, sou eu, é a Bianca na essência. Eu passo a verdade da minha rotina, a verdade do meu trabalho, não escondo as coisas que eu gosto, então, assim, e eu acho que o meu resultado vem disso, e da minha dedicação, enfim, da minha competência. Cara, é isso, assim, eu acho que é a verdade do meu trabalho mesmo, sabe? Eu tenho paixão pelo que eu faço e é um caminho sem volta. Aquela coisa de você influenciar positivamente, né, as pessoas. Eu acho que tu tem construído isso de forma, mesmo vendo a distância, eu acredito nisso também. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso. Acredito que tu seja o tipo de pessoa que se cobra muito, né? Tu já falou aqui durante a conversa. Como é que tu lida quando tem dias que não rola? Ou uma semana que não produziu tanto assim? Como é que tu lida com isso, sabe? Olha, eu já fui muito pior. Eu faço terapia faz 2 anos e um dos assuntos é esse lá. É o saber lidar com as mudanças, com os imprevistos, porque eu acabo querendo controlar muito, né? Por ter muito planejamento, muita demanda até. A minha rotina é muito puxada, né? Eu faço muita coisa. Então, às vezes, as coisas saem um pouco fora e isso, se você não estiver preparado para lidar com os imprevistos mesmo, isso aí pode acabar com o seu dia, como já acabou várias vezes com o meu, de eu ficar possessa mesmo, de falar, planejei, deu tudo errado e, meu Deus do céu, e parecia que ia acabar o mundo, sabe? Hoje não. Eu entendo que se eu cumprir 70%, 80% do que eu planejei, tá maravilhoso. Nem só de trabalho vive o ser humano. Se eu não tiver saúde para trabalhar, não adianta. Então eu preciso descansar, eu preciso assistir um Netflix. Pode ser que uma hora eu vá ficar gripada. Se eu ficar gripada, eu vou ter que repousar e não vou poder trabalhar tanto. Então, assim, isso é muito mais... Hoje eu lido muito melhor com isso, apesar de não gostar, não gosto. Eu gosto de fazer tudo que eu me proponho, assim, sabe? Então é difícil para mim. É uma dificuldade pessoal. Mas, por exemplo, eu assinei, que nem eu te falei, né? Eu vou fazer uma mentoria e tal, além da pós-graduação que eu já tô fazendo. Uma mentoria de 6 semanas. E eu vou ter aula todos os dias, de segunda a segunda, por 6 semanas. À noite, nos dias de domingo a sexta, e de manhã no sábado. O que eu fiz? Eu não vou conseguir acordar 4h50, cara, porque eu já trabalho o dia inteiro e eu vou assistir a aula à noite, que é uma coisa que tá fora da minha zona de conforto. Eu já sei que eu não vou mais acordar tão cedo, que pode ser que eu não consiga treinar, então que eu vou ter que dormir até mais tarde, e assim, o rendimento que eu teria pela manhã com mais tempo para estudar, com outras coisas, eu não vou ter. E tá tudo bem, e tá tudo certo, eu tô investindo em uma outra coisa, então a gente vai se adaptando, né? Num dia você cede um pouquinho mais, num dia se não deu pra fazer naquele dia, você aperta no outro, e assim você vai se adaptando. Mas é uma dificuldade minha, sim, viu? Porque, como você disse, eu sou uma pessoa que se cobra muito, então tem dia que é mais sofrido, mas não tem erro, não. A gente vai aprendendo a lidar e tem que melhorar, tem que aprender, né? Uhum. Eu te perguntei isso porque eu me identifico com isso, sabe? Eu já te vi falando de ansiedade, eu me identifico com isso. Eu já te vi falando, assim, de acordo com a conversa aqui, me veio isso na mente também, de ser uma pessoa que se cobra muito. Eu sou assim também. Então por isso que eu quis dividir essa coisa contigo. Mas outra coisa... Eu encaro, eu acho que a vida ela é muito legal, ela pode ser muito leve e ela é muito boa, só que a vida ela é uma coisa séria, então a gente tem que tratar com seriedade. Por isso que eu tenho tanta sede de melhorar, sabe? É um negócio muito meu isso. Perfeito. E assim, também te perguntar outra coisa, assim, saber o que é que tu pensa, porque, por exemplo, eu me considero uma pessoa viciada em informação, sabe? Eu tô sempre lendo, estudando instrumento, enfim. E a gente vive numa época em que é super conexão, né? A gente tá hiperconectado o tempo inteiro e é muita informação. E aí eu sinto, às vezes, não é uma dificuldade, mas eu sinto que eu tenho que dar um certo tempo para filtrar, tanto como produtor, por exemplo, aqui no podcast, estou estudando bateria, ou estudando outras coisas que eu gosto de ler, também gosto de estudar, como também consumindo, sabe? Então, como é pra tu isso, assim?
tem essa coisa assim, a gente vive num tempo em que todo mundo é muita coisa, né? Todo mundo ensina, todo mundo todo mundo dá aula, por exemplo, se for no teu caso, todo mundo tem um curso, todo mundo, sabe? E aí isso te atrapalha na questão de concorrência, digamos assim. Essa filtragem, como é que é pra tu? Tu tem que gastar alguma energia pra se desvencilhar, pra sair desse bloco, porque o volume de informação é tão grande, né? Que às vezes você pode se perder ou não ser visto, né? Ah, realmente, é uma linha muito tênue, né? Entre eu estou me abastecendo, né, de conteúdo, estou melhorando e eu estou consumindo coisa que pode não me levar a lugar nenhum. Realmente, é muito complicado. Às vezes a gente tem que prestar atenção mesmo, que nem você disse, para não se perder, mas eu acho que é aquela coisa. Eu ouvi um podcast outro dia que o cara falou o seguinte: você tem que escolher a bolha que você quer estar. E é isso mesmo, porque não dá para você consumir tudo, mas você pode escolher que bolha que você quer viver. Então, como é que eu filtro? Hoje, venho aprendendo a filtrar muito mais. Eu me relaciono, sigo pessoas, acompanho projetos que, de alguma forma, podem me ajudar ou me inspirar ou acrescentar algo na minha vida em termos de pessoal e profissional. Então, assim, eu sigo, sei lá, eu acompanho de perto, digamos, 6, 7 bateristas que eu gosto muito e que eu me identifico ou que eu acho que eu preciso melhorar, 2 ou 3 cursos, plataformas que eu gosto também, 3, 4 podcasts. Então você tem que ir filtrando. Tem as minhas playlists de música no Spotify que eu também gosto, porque se você for consumir tudo, a gente vai pirar, não tem como. Isso. É que o que acontece é o seguinte: isso já tinha no mundo, é que não chegava até a gente, agora chega. Perfeito, verdade. Eu fico muito nessa coisa de ter que distinguir uma coisa da outra, né? Pra você não ser engolido. Senão você não consome, você é consumido, né? Exato. Você é levado pra dentro. É bronca. Deixa eu aproveitar, a gente tá num podcast e tu citou podcast, quais tu indicaria aí pro pessoal que tá escutando esse episódio, tipo, o que é que tu curte de podcast? JJ Podcast, que é do Joel J. O Joel J trabalha com alta performance, tá? Desenvolvimento de alta performance. E ele traz pessoas de todos os nichos, assim, para falar sobre a vida, para falar sobre como se melhorar, como melhorar a sua vida. Então, é super motivacional, assim, para mim, gosto muito. Se eu não me engano, acho que toda sexta sai episódio e tal. E ele, assim, ele tem ele convive num nicho de pessoas de sucesso. É inspirador. Você ouve e você fala, putz, eu quero ficar assim. E são histórias reais, sabe? Parece que você tá ali com a pessoa trocando uma ideia. É muito legal. Gosto também do Primo Cast, que fala sobre finanças, que é do Thiago Nigro. Do Sócios Podcast também, que é mais ou menos a mesma pegada. Gosto do Autoconsciente, que é muito legal para meditação, assim. Do Bom Dia Óbvios, que é da Marcela Ceribelli. Ela traz muitas mulheres, assim, ela trata do universo feminino. Então ela fala de saúde mental, de carreira, de autoestima, de relacionamento, é bem massa. E recentemente eu comecei a ouvir um que é com o Mark Tawil, que ele é especialista em comunicação, assim. Chama Auto Performance, o podcast dele, que eu tive aula com ele na pós-graduação há um tempo atrás e gostei muito. Ele fala sobre comunicação assertiva, enfim, várias pessoas. Traz vários convidados também. Então, acho que são os que eu mais ouço hoje em dia. Massa. Para alguns eu vou até atrás, que eu não conhecia. Você vai curtir. Bom, eu sou suspeita, né? Bianca, te agradecer mais uma vez. E antes de a gente ir para aquelas perguntas finais que eu sempre faço aqui, minha última pergunta para você é se tu já parou para pensar nisso, enfim, em que momento da carreira a Bianca Costa tá? Assim, o que é que tu planeja daqui para frente? Olha, eu tenho plano, sim, né? Hoje eu já tenho um espaço meu. Eu tenho um negócio que eu tô estruturando. Eu tenho planos para 2, para 5, para 7, para 10. Pretendo, sim, empreender mais e
ficar só com isso, e seja no ambiente físico, seja no ambiente virtual. Tô montando curso para lançar online. Acho que não é nem pela moda, mas já é uma coisa que eu venho pensando faz tempo, no sentido de poder ajudar mesmo, poder colaborar. Acho que pode ser útil para as pessoas. Então o curso tá vindo. A minha meta, assim, é dar um salto no próximo ano. Por exemplo, de hoje até daqui um ano, absurdo no meu nível de performance em bateria. Então, tô estudando muito, quero dar esse salto para poder evoluir na minha carreira, assim, sabe? Enfim, acho que é isso. Muito massa. Quando sair o curso, enfim, todos os outros projetos, manda pra mim, pra gente propagar aqui também, tá bom? Sensacional, por favor. Vamos lá para as perguntas finais? Bora lá. Senhorita Bianca Costa, vamos lá. Uma música importante pra você. Uma música importante pra mim? Nossa senhora, parecido. Tem tempo pra pensar ou tem que... Tempo para Bianca Costa. Pode pensar, vá. Pra qualquer momento da minha vida? É uma música que seja realmente marcante pra você, por algum motivo, não sei qual. Mas algo que, enfim, é difícil, né? Escolher uma só, mas... Caracas, nossa. Mas é por isso que eu boto aqui no final. Eu espero tu baixar a guarda durante a conversa e agora eu vou enfiar a faca. Nossa, foi mancada essa pergunta aí. Eu vou falar uma música que foi importante pra mim. Vai. E não é pela música, é pelo que ela me proporcionou. Borboletas do Vitor e Léo, que foi minha primeira experiência tocando bateria num palco. Tu acredita que eu pensei nessa? Que eu pensei que tu fosse dizer essa quando eu vi todo o teu histórico, assim, quando eu fui pesquisar, de repente foi essa. Eu não nem lembrei, eu acabei de lembrar disso, cara. Em relação à profissão, foi essa música. Agora eu vou pensar uma pessoal aqui, pra ficar diferente. Vá. Impromptu Fantasy do Chopin, que foi minha música de formatura do Piano Erudito. Que foi um desafio pra mim. Eu sempre tive muita dificuldade em técnica de piano erudito e pra mim foi muito marcante conseguir tocar aquilo. Eu pensei que eu nunca fosse conseguir tocar Chopin na vida. Um disco importante, um álbum importante pra tu. Um álbum importante? O álbum da Maria Gadu, no Multishow ao vivo. Massa. Um livro. The Cycle of Self-Empowerment, do Dom Famularo. Um filme que te inspire. Um filme que me inspira? Nossa, eu posso falar um documentário que eu vi esses dias? Pode sim. Um documentário que chama Eu Não Sou Seu Guru, do Tony Robbins. Nossa, é fantástico, cara. Todo mundo devia assistir ele. Ele acho que tá na minha lista aqui. Putz, assiste. Alguém falou assim, sabe, passou por mim e eu guardei esse nome. Agora, se for filme marcante na minha vida, foi High School Musical, velho. Porque eu amava isso na minha adolescência. Diário da Princesa, Disney Channel. Um programa de TV, pode ser um de cada. Tipo um programa de TV que tu curte, se você assistir TV ainda, não sei. E uma série. Tá, eu não assisto TV, eu só assisto Netflix. Uma série só, pode ser Prison Break, de mais de ação assim, uma de mais levinha, pode ser Modern Family. Massa. O primeiro show que tu viu na vida, que tu assistiu? Nossa, que eu assisti? O que tu tocou eu já sei, né? Eu vou até pular essa que tu já explicou aqui pra gente, o teu primeiro show lá naquele caos lá que tu contou. Agora eu quero saber o primeiro que tu assistia. Nossa, que show que eu assisti, gente do céu. Eu assisti tanto show na vida, o primeiro. Que tu foi assim e que te impactou assim, que é marcante, né? De certa forma. Meu, eu não sei o primeiro porque eu não sei mesmo. Como eu te disse, eu sou péssima. Você não tem noção como eu sou muito ruim com data. E de repente tu era muito criança também, né? Provavelmente, mas eu tenho alguns shows marcantes. Um show pra mim que foi muito marcante foi o do Milionário José Rico, porque eu abri o show deles num rodeio. E pra mim foi muito marcante ver de perto, sabe? Tipo, do palco, assim, um negócio bem próximo, foi bem legal. Bianca, quando tu vê alguém tocando bateria, qual a primeira coisa que te chama a atenção? A primeira coisa que tu procura? Energia, sorriso,
disposição, ou outras coisas mais humanas, sabe? Em relação à tocada, não é a primeira coisa que eu olho. Eu olho se a pessoa tá feliz fazendo aquilo. Cita 5 bateristas que sejam referências para você. Bom, a Anika é uma referência pra mim, né? Feminina. A Vera é uma referência. A Cindy Blackman. O Chad Smith é uma referência. E deixa eu pensar, mas eu falei quantos? Falasse 4. Falei 4. Chad, Cindy, Vera e Anika. Deixa eu falar um brasileiro do sertanejo que são muitas referências pra mim. O Anderson Nogueira, o Marcelo Falcão. Esse pessoal, porque eu acabei vendo muito eles tocar, né? Assim, em relação ao sertanejo, foram as minhas maiores influências. Um momento de realização até agora na tua trajetória? Consegui ter as parcerias, os patrocínios pra mim, acho que foram os mais marcantes, assim. Além disso, acho que 2 momentos grandiosos pra mim foi abrir o show do Rick Renner e do Zé Henrique Gabriel. Agora uma pergunta um pouquinho que eu gosto sempre de fazer essas inversões. Eu queria que tu citasse, se você lembrar alguém de cara assim, algum baterista que esteja no teu nicho, no teu estilo, mas que tu não se identifique tanto. Se você não quiser responder essa pergunta, você fica livre também, entendeu? Mas eu gosto de fazer essa inversão. Por exemplo, eu queria que tu citasse um baterista que é do teu nicho, apesar de ser do teu nicho, mas que tu não se identifica tanto, e não é nada pessoal. E queria alguém que esteja fora do teu nicho, que tu se identifique, entendeu? Tá. Eu vou tentar pensar num nome, mas assim, geralmente as pessoas, tem alguns bateras que é a galera do cheio de nota, do gospel shop, que são coisas que eu não me identifico. Eu acho que é um tipo de poluição na música que eu particularmente não gosto. Então, eu não tô conseguindo realmente pensar em alguém. Eu vou até dar uma olhada aqui pra te falar. Mas, geralmente, a galera que é, tipo, fusa ali na veia, usa aí 400 notas por compasso, não é muito meu estilo. Nada contra, é meu jeito de tocar, que não é assim. Agora, fora, eu gosto de acompanhar a galera do gospel, por mais que... por exemplo, vou citar 2 pessoas que eu gosto muito. A Rayane Martins, que apesar de ser do gospel e tende a ser essa galera de muita nota, eu acho que ela é uma jovem que faz um trabalho muito bom na internet, gosto do jeito que ela faz as coisas, do jeito que ela se comunica. E gosto, por exemplo, de outro nicho que não é o meu estilo de tocar, mas eu gosto muito do Ramon Montaner. Ele faz um bagulho muito massa, velho, de 2 baquetas, 3 baquetas, só ele mesmo pra fazer aquilo, viu? E tem alguma banda, alguma coisa do tipo algum grupo, alguma banda que tu curta, mas que tem uma certa vergonha de falar, assim, alguma coisa que prefere não dizer, mas que vai dizer? Eu gosto de Marília Mendonça, eu gosto de Duda Beat, eu gosto de coisas pra passar vergonha, eu tenho várias. Pera aí que eu vou ouvir, até vou olhar minha playlist aqui, ó. Tá procurando agora, vai sair na hora, viu? É que nem a gente diz aqui em Recife, é tipo caldo de cana, sai na hora. Quando eu quero me divertir, por exemplo, quando eu saio, na época que eu tinha vida social, adorava colocar Pablo Vittar, mas ia pra espairecer, sabe? Ixi, eu não tenho filtro não com música, viu? Não tem essa não, de música boa, música ruim. Eu falo que, você deve ter até visto, que música é função pra mim. Então, qual a função dessa música nesse momento? Adoro escutar umas coisas ruins aqui pra me divertir. Bianca, alguma música que tu tenha gravado e que te descreva como baterista tem até agora? Ou ainda não chegou, digamos assim? Porque às vezes eu converso com o pessoal que o pessoal diz, poxa, velho, eu acho que a minha música, tipo a música que eu posso assinar, ela ainda vai chegar. Eu acho que não chegou, não. Eu acho que eu tô num caminho muito próximo, assim, de... como é que eu posso dizer? Não é descobrir, mas assim... de conseguir comunicar o que eu quero, sabe? Eu acho que ainda me faltam algumas habilidades para comunicar o que eu quero comunicar. Mas, vamos que vamos. E por último, Bianca, eu queria que tu deixasse um conselho, um recado para quem tá começando a tocar bateria agora. Quem tá começando a se interessar agora por aula, enfim, de alguma forma, por música de forma geral.
qual o teu conselho para quem tá começando a tocar bateria? Um é que músico não passa fome, só se quiser. Não, agora é sério. Que música. Assim, eu gosto de falar algumas coisas. Primeiro, que música é uma carreira. Música é uma carreira muito séria. Então, se você gosta, só que você precisa ter paixão. Então, se você tem paixão pelo que você. Se é uma coisa que você pretende trabalhar, tem que dar o sangue e o universo vai devolver sim. Não vai dar só para sobreviver, mas vai dar para viver muito bem. E uma das coisas que eu li num livro que eu gostei muito e que eu levo para mim e tento levar sempre é para você ser amador, o cara fala. Porque quando a gente é amador, a gente não tem medo de arriscar, né? E quando a gente vai crescendo, a gente vai ficando com medo, parece que tudo é muito difícil, né? Então arrisque, sonhe, planeje, tenha visão e não tenha medo de arriscar, cara. A gente tá aqui para errar e para aprender com os nossos erros. Então, acho que é isso. Essa foi Bianca Costa em mais um episódio aqui do Repercuta Podcast. Bianca, te agradecer mais uma vez por tudo, por esse tempo aqui, quase 2 horas. Rapaz. Assim, a gente trocando essa ideia. Passou rapidão. E, não é? E te desejar sucesso. Enfim, as portas aqui do Repercuta estão abertas. Quando tiver qualquer coisa, pode entrar em contato. Tamo junto. E assim, fica esse espaço final aí pra tu dar algum recado. Se você quiser responder algo que eu não tenha perguntado, fica à vontade, tá? Muito obrigado. Não, eu queria só te agradecer mesmo, porque é muito bom. Eu gosto muito de conhecer pessoas, sabe? E acho que, como eu disse, pessoas precisam de pessoas. E para mim é uma honra poder conversar sobre a minha história, poder conversar sobre música e principalmente com pessoas interessadas. Então, assim, obrigada pela sua educação, pela sua receptividade, pelo papo. Muito bom, nem vi passar 2 horas. Então eu só tenho a agradecer, de coração. Muito obrigada. Valeuzão mesmo. E foi foda, pô. Do caralho. Vou baixar isso tudo pra começar a editar. Oxe, massa, pô. Vou confessar pra você. Eu adoro quando eu consigo acertar, porque assim, a persona online, ela, tipo, a gente constrói perfeito, né, do jeito que a gente quer e a gente vende, né? Exato. E eu acho massa quando eu acerto, quando eu vejo que a pessoa é aquilo mesmo, sabe? É foda, pô. E não tem sentido você sabe por quê? Isso aí acaba logo, quando não é verdade. Acaba rapidão. É verdade. Não dura. Se cuida aí, muito obrigado mais uma vez. Você também, prazerzão, viu? Se precisar de alguma coisa, você já sabe. Tá bom, um abração. Tá bom? Você também, bom final de semana. Pra você também, tchau.